Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aí o quarto vídeo, né, do nosso conteúdo de geometria analítica, que eu vou falar basicamente distância de um ponto até uma reta, certo? E daí a gente vai ter que entrar em alguns detalhes, tá? Então, primeira coisa, eu vou definir o que vai ser essa distância, né? O que é essa distância, né? Depois a gente vai deduzir a fórmula dessa distância, ou seja, como que a gente vai calcular essa distância. E depois a gente vai entrar um pouquinho no assunto de translação. Na verdade, a gente só vai citar, porque translação mesmo, conceito de translação, a gente vai entender lá pra frente, quando a gente estiver vendo alguma parte de cônicas, tá, pessoal? Mas o conceito mesmo de translação é simples e a gente vai iniciar na aula de hoje, certo? Bom, pessoal, então o que é distância entre ponto e reta, né? Ou reta e ponto. Então, o que vai ser essa distância? Então, essa distância ela vai ser a menor distância, né? Por definição, é a menor distância que a gente tem de um ponto à reta. Ou seja, se eu tenho essa reta aqui, ó, pessoal, observem que eu tenho essa distância, eu tenho essa distância. Observe que eu tenho várias distâncias. Só que quando eu falo distância entre ponto e reta, eu não estou querendo saber nenhuma dessas. Eu estou querendo saber exatamente a menor, que vai ser essa daqui, ó. Visualmente a gente consegue visualizar, né, que essa distância aqui vai ser menor que todas as outras, né, que a gente pegar. E é exatamente essa distância que vai nos determinar um ângulo aí de 90 graus, certo? Ou seja, vai ser o segmento perpendicular que liga o ponto até a reta, certo? Então vai ser esse segmento, ele tem que ser perpendicular à reta e sair lá do ponto. Então esse segmento aqui vai ser a distância entre esse ponto e essa reta, certo? E para isso, pessoal, como a gente está vendo aqui que vai ter um segmento perpendicular a uma reta, né? Esse segmento pertence a uma reta. Então a gente vai ter que trabalhar um pouquinho aí segmentos perpendiculares antes da gente deduzir a formulazinha dessa distância, certo? Bom, pessoal, então olha aí, eu tenho uma reta, né? Uma reta R genérica, ax mais by mais c igual a zero, certo? Então eu defini através dessa reta aqui. E eu quero definir uma reta S tal que ela seja perpendicular a R, certo? Então, pessoal, se a gente for analisar aqui, ó, todas as retas perpendiculares a R, elas vão ser paralelas entre si, olha. Essa daqui é uma reta perpendicular a R, essa daqui também é uma reta perpendicular a R, essa aqui também é. E tem infinitas retas perpendiculares a essa reta R, certo? E olha, ambas são o quê? Paralelas. A gente tinha visto, né, que quando duas retas são paralelas é porque esses coeficientes aqui, ó, o A e o B, eles vão ser iguais, certo? Então todas as retas S que satisfazem a perpendicularidade, tá? Esse símbolozinho aqui é de perpendicularidade, tá, pessoal? A gente tinha visto isso na aula passada, né? Então a gente sabe aí que todas essas retas perpendiculares a R vão ser paralelas entre si, ou seja, o coeficiente do x, que é o A, e o coeficiente do B, que é o coeficiente do y, que é o B, vão ser iguais, certo? Então todas essas retas vão ter esses coeficientes aí iguais. Beleza. Agora a gente vai ter que determinar, né, quem que vai ser esses coeficientes, porque o C aí pode ser qualquer valor, né? Vai poder ser qualquer valor quando eu quiser determinar esse S. Então a gente só tem que determinar quem que vai ser esses coeficientes. E o que a gente tem em relação a essas retas paralelas, a essas retas perpendiculares a R? A gente tem que o coeficiente de R e S, eles têm que dar 1. Ou seja, o M aqui, ó, o M eu vou representar por coeficiente, né? Coeficiente não. A inclinação, desculpa. Então a inclinação de R vezes a inclinação de S para qualquer reta perpendicular a R, tá, pessoal? Isso daqui vai ser sempre igual a menos 1, tá? A gente tinha visto isso na aula passada, eu deixei até como um exercício para vocês provarem isso, né? E a gente vai usar esse resultado que vocês fizeram como exercício aqui na aula. Então, a primeira coisa que eu coloco é isso daí. Então, agora, como que eu posso calcular esse produto aí, né? Essa é a grande pergunta. Primeiro, a gente vai determinar os coeficientes, não, a inclinação de R e a inclinação de S primeiro. E antes disso, tem que definir uma equação geral para S, tá?
Então essa aí vai ser uma equação genérica. Eu vou colocar dx mais EY mais F igual a zero. Tá? Eu coloquei uma equação genérica qualquer aí. E bom, essa daqui é a reta R. Bom, eu quero definir uma cara para essa equação, tá? Que tenha elementos parecidos com isso daqui, certo? Porque como são elementos totalmente diferentes, eu não posso afirmar nada de RS. Então, eu vou ter que deixar D, E ou F. F não, F pode ser qualquer ponto que eu falei, né? A única coisa que vai mudar aí vai ser o D e o E, que eu vou colocar em função de A e B. Então, vocês vão ver como que a gente vai fazer isso. Bom, primeira coisa aí, pessoal. Vamos definir quem que é M de R, certo? Então, a inclinação é da reta R. Então, a primeira coisa aí que a gente vai fazer é, sei lá, pegar dois pontos aqui, né, e fazer aquela divisão que a gente conhece, y2 menos y1 dividido por x2 menos x1, certo? Então, vamos primeiro pegar pontos fáceis, né, ou seja, vou pegar x igual a zero primeiro, depois y igual a zero, certo? Então, olha aqui. Então, se eu tiver aqui, ó, é x igual a zero, o a zero, certo? Isso daqui vai zerar e vai sobrar só by mais c igual a zero. Então, by mais c igual a zero. Bom, então aqui posso passar o c para lá e o b dividindo. Então, fica c igual a y igual a menos c sobre b. Então, aqui é menos c sobre b. Beleza? Então, agora eu vou pegar quando y é zero. Então, o b vezes zero aqui vai zerar, vai ficar ax mais c igual a zero. Então, ax mais c igual a zero, certo? Daí eu vou passar o c para lá e o a dividindo. Então, vai ficar isso daqui. Bom, e agora o que eu faço? Então, o MR aí, ó, o que eu queria, né, vai ser igual à diferença dos y. Então, vai ser esse valor, menos c sobre b menos zero, dividido por quem? Zero menos c sobre a. Beleza. Agora, só eu fazer essa divisão. Ali em cima, pessoal, vai sobrar menos c sobre b, né? Então, ali em cima vai sobrar menos c sobre b. E aqui embaixo vai ficar mais c sobre a. Daí, o que eu tenho que fazer? Multiplicar o primeiro pelo inverso do segundo. Aí, no caso aqui é c, né? É c sobre a sobre c, né? Porque aqui é c sobre a, então o inverso dele é a sobre c. Daí eu corto esse c com esse c, vai ficar menos a sobre b. Então, esse daí, ó, pessoal, é o nosso M de R. E a gente tem essa informaçãozinha aqui, ó. Eu tenho ainda que MR vezes MS é igual a menos 1, certo? Então, o M de R aqui, ó, é menos A sobre B vezes um número que está dando menos 1. Bom, para eu achar esse número aqui, pessoal, o que eu tenho que fazer? Eu sei que um número multiplicado pelo inverso dele vai dar 1. E aqui já tem um menos que vai continuar com esse menos. Então, o inverso de A sobre B é o quê? B sobre A. Se a gente continuar nesse raciocínio aqui, ó, é sempre todo o coeficiente, pessoal, a gente pode já calcular direto, tá? Pegar aqui, ó, o coeficiente, a inclinação. Eu posso pegar o coeficiente de x dividido pelo coeficiente de b e pegar um valor negativo dele. Sempre, tá? Sempre eu posso fazer isso, pessoal. E é o que a gente faz aqui, ó. Quem que é o coeficiente do x? D. Então, M de S aí, ó. D sobre E. Isso, negativo. Bom, mas eu tenho que eles também é o quê? B sobre o quê? A. Não é isso que a gente tinha achado aqui, o M de S? Então, M de S é isso, M de S é isso, então eles são iguais. Então, o que eu posso concluir? Que menos D é igual a B. Então, posso concluir ó, que menos B
menos D é igual a B e E é igual a A. E se eu passar o menos para lá, vai ficar D igual a menos B. Certo? Então, portanto, aí, ó, a minha equação da reta S, ela sempre vai ser igual. O coeficiente, ó, na verdade eu vou substituir, depois eu faço a relação ali em cima. O D aqui é menos B, então no lugar de D eu vou colocar menos B. Mais o E é A. E o F, né, pode ser qualquer valor, né, que no caso ali é o C. Beleza, olha a relação dessas duas setas que eu tenho. O coeficiente de Y virou o coeficiente de B negativo. E o coeficiente de X virou o coeficiente de Y. Você viu que trocaram, ó. Só que um deles fica negativo, certo? Aí eu posso colocar o negativo aqui, deixar positivo aqui, não vai influenciar em muita coisa, né? No caso é só multiplicar por um número menos 1, por exemplo, e esses dois sinais trocam. O importante é que os sinais dos coeficientes do x e do y, eles têm que ser diferentes, tá? Esses são perpendiculares a R, é só trocar os valores absolutos aí. Então é isso que a gente faz aí, a perpendicularidade entre duas setas. Certo, pessoal? Iniciar aí agora os cálculos de distância, né, entre um ponto e a reta. Primeiro, né, depois a gente generaliza, mas primeiro a gente vai calcular da origem, tá? O ponto vai ser a nossa origem e a nossa reta vai ser uma reta qualquer. Certo? A primeira coisa que a gente tem que saber aí, pessoal, ó, a gente generalizou a reta, certo? E a gente sabe que essa reta e o segmento que eu quero de distância, eles se interceptam em um ponto, certo? E esse segmento também intercepta o ponto B. Então, olha aí, ó. Então, a gente consegue definir, na verdade, uma reta, né? Que passa nesse ponto aqui e na origem ali, certo? Ó, consigo definir essa reta. Vou chamar esse ponto aqui, pessoal, de Q, tá? Beleza. Então, eu vou definir primeiro... eu vou definir essa reta, certo? Eu vou definir uma equação geral para essa reta, já que ela é perpendicular a R passando nesse ponto, né? Então, eu consigo definir essa reta perpendicular. E daí, eu também tenho outra informação, pessoal, porque essa informação daqui também é bastante útil. Olha aqui. As coordenadas desse ponto aqui, Q, né, que eu vou chamar aí de x e y, o que ela vai nos dizer? Que a altura daqui, ó, é y, esse comprimento aqui é x, e daí a gente pode utilizar o teorema de Pitágoras aqui, ó, para definir d, certo? Então, quem que vai ser x e y em relação a d? Ó, eu sei que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a d ao quadrado. Sempre para todo o x e para todo ponto que eu pegar x e y aí, né? No caso, Q aqui específico, né? Beleza, então eu tenho essa relaçãozinha aqui. O que eu vou fazer agora? Definir quem que é x e quem que é y para poder o quê? Achar d, né? Para definir quem que é x e quem que é y é a interseção de R com esse segmento D aqui, certo? Ou seja, com essa reta aqui, na verdade, né? Então, eu vou definir essa reta aqui que passa o segmento D e fazer a interseção com essa reta R, certo? Então, olha aqui, ó. Vou chamar essa reta aqui, ó, esse segmento D pertence de S, tá? Então, vou definir S aí como sendo essa reta. Bom, primeira coisa que eu sei aí elas são perpendiculares. Então, o que eu posso fazer? Trocar os coeficientes de cada um desses x e desse y e trocar o sinal de um deles. Beleza, e depois eu encontro quem que vai ser o termo independente. Ó. Então, a primeira coisa aí vai ser bx mais ay, sei lá, mais c', vou colocar aqui, igual a zero. Bom, essa vai ser a cara da minha reta S. Só que esse c' aqui está bastante genérico, né? Eu não quero isso. Eu quero que ele passe nesse ponto aqui, 0, 0. Certo? Então, tem que obedecer o quê? X igual a 0 e y igual a 0. Beleza, quando eu faço isso, x igual a 0 aqui, y igual a 0, isso aqui vai zerar, vai ficar c' igual a 0. Então, portanto, aí a minha reta S é o quê? Bx menos bx mais ay igual a 0. Então, essa é a minha reta S. Então, o que eu vou fazer agora? A interseção de R e S.
Então vai ficar ax mais by mais c igual a zero. E menos bx mais ay igual a zero. Então eu tenho essas duas retas aí e vou definir a interseção entre as duas para depois substituir esse x e esse y aqui no d. Certo? Então olha o que eu vou fazer aí, pessoal. Bom, eu quero x ao quadrado mais y ao quadrado, então eu quero tentar enxergar esse x ao quadrado mais esse y ao quadrado aí de alguma forma. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar esse c para o outro lado e tirar o quadrado dessas duas equações, certo? Então olha aqui, ó. Então eu tenho r, que vai ser definida por ax mais by igual a menos c, certo? E s definido por menos bx mais ay igual a zero. Bom, vou tirar o quadrado das duas equações, certo? Então a reta R aí. No caso eu vou deixar como equação, vou tirar esse R daqui. Vou tirar o quadrado desse lado e depois o quadrado desse. Pessoal, vou fazer isso daqui, ó. Tirar o quadrado daqui e o quadrado daqui. Tirar o quadrado daqui e o quadrado daqui. Vou alterar valor? Não, estou fazendo de um lado da equação, estou fazendo do outro também, então não vou alterar valor nenhum. Então vai ficar o primeiro ao quadrado, então vai ficar a ao quadrado x ao quadrado, mais b ao quadrado y ao quadrado. Só duas vezes o primeiro vezes o segundo, né? Então mais duas vezes a x vezes by, certo? Mais o quadrado do segundo que já está aqui. Beleza. Igual a menos c ao quadrado, né? Que vai dar um valor positivo com c ao quadrado. Beleza, então isso daí ficou um pouquinho apertado, mas deu para entender, né? E agora eu vou ter esse quadrado aqui. Então observa que é da diferença agora, ó. Então vai ser quadrado primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Duas vezes bx, ay, mais o quadrado do segundo. A ao quadrado, igual a zero. Bom, pessoal, observa aqui ó, que eu tenho 2ax by, que é a mesma coisa que 2bx ay, né? É só trocar de lugar aqui essa multiplicação. E um está somando e outro está subtraindo. O que eu vou fazer? Somar essas duas equações, certo? Vou colocar aqui embaixo. Então, somando as duas equações, temos ax ao quadrado, a ao quadrado, x ao quadrado, na verdade, mais b ao quadrado, y ao quadrado. Esse daqui vai cortar com esse, certo? Mais b ao quadrado, x ao quadrado, mais a ao quadrado, y ao quadrado. Igual a c ao quadrado mais zero, que é c ao quadrado. Beleza. Então, olha o que eu posso fazer aqui agora. Vou colocar o que tem x ao quadrado em evidência. Então, vai sobrar, tem o a ao quadrado. Aqui não tem nada de x ao quadrado. Aqui tem x ao quadrado, então vai ficar b ao quadrado. Mais, agora vai sobrar esse termo e esse outro termo. Ó, ambos têm y ao quadrado, então vou colocar y ao quadrado em evidência. Vai ficar b ao quadrado mais a ao quadrado, igual a c ao quadrado. Beleza. Ó, nessa soma, tem uma soma esse termo mais esse termo. Observe que em ambos os termos tem a ao quadrado mais b ao quadrado. Vou colocar ele em evidência. A ao quadrado mais b ao quadrado vezes. Então, o que vai sobrar aqui? Só x ao quadrado. O que vai sobrar aqui? Só y ao quadrado. Igual a c ao quadrado. Bom, vou passar o AB, a ao quadrado mais b ao quadrado para o outro lado, dividindo, porque ele está multiplicando, né? Então vai ficar o quê? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a c ao quadrado sobre a ao quadrado mais b ao quadrado. Então a gente vai obter isso daí, ó, pessoal. E daí agora é só a gente substituir x ao quadrado mais y ao quadrado aqui. É o que eu queria. Então vai ficar c ao quadrado sobre a ao quadrado mais b ao quadrado igual a d ao quadrado. Vou passar, vou tirar a raiz dos dois lados, certo? Então, vou fazer isso daqui, ó. A raiz de cá e a raiz de cá. Por quê? Para esse d aqui, esse d ao quadrado ficar só o d, certo? E aqui, ó, vai ficar o quê? O primeiro, a raiz do c ao quadrado vai ficar c sobre a raiz daqui de baixo. A ao quadrado mais b ao quadrado. Bom, aqui, ó, pessoal, quando eu tenho d ao quadrado e a raiz disso,
Na verdade é o módulo desse número, tá? Porque sempre vai ser positivo, ó. Quando tira um número ao quadrado, ele vai dar positivo. A raiz dele tem que ser positiva. Então tem que considerar um módulo aqui e um módulo aqui. Só que o módulo nos dois eu posso considerar só em um, né? Então eu vou considerar o módulo disso daqui tudo. Certo? Então, pessoal, essa daqui é a formulazinha da distância, ó. A distância de O até a reta R. Certo? Então vai ser essa a distância. Então agora vamos generalizar, né, esse pensamento aí, né? Vamos sair da origem. Vamos pegar um ponto qualquer e definir quem que vai ser a distância deles. Bom, pessoal, então agora a gente vai considerar um ponto genérico aí, ó, que eu coloquei, ó, P de x 0, y0, tá? A gente vai ser um pouco da origem e vai calcular nesse ponto px0, y0. Bom, a gente vai fazer o mesmo raciocínio, tá? Ó, a gente vai calcular essa distância aqui, né? Que a gente sabe que é a distância que a gente quer calcular, a distância D. Vai fazer exatamente isso daqui, ó. Né, um ângulo de 90 graus aí, que essa vai ser a distância D, e vai fazer o triângulo retângulo que a gente tinha feito anteriormente, né? Aqui em relação a x, aqui em relação a y, certo? Só que lá, pessoal, era exatamente o x e o y, né? Porque ele estava na origem. Aqui não vai ser mais o x e o y mais. O x, ó, é desse ponto, né, que eu estou pegando aqui, que no caso lá eu considerei o ponto Q, aqui a gente também vai considerar o ponto Q, x, y. O x não vai ser mais essa altura, o x vai ser isso aqui tudo, ó. Vai ser isso aqui tudo. Na verdade o y, né, vai ser isso daqui tudo. O x é esse daqui tudo, ó. Né, que no caso é aqui embaixo. Então, o x é isso e o y é isso daqui tudo. Bom, mas a gente sabe que o d não vai ser y ao quadrado mais x ao quadrado. Ele vai ser esse valorzinho aqui ao quadrado mais esse valorzinho ao quadrado. E daí a gente pode chamar do que a gente quiser chamar. A gente pode chamar de v e de u, tá, gente? Vou chamar aí de v e de u. Nos livros geralmente chama x' e y', mas já tem x0, y0, x, y. Acho que vai confundir bastante. Então, vou chamar de v e de u, tá? Então, o que a gente vai ter? Que v ao quadrado mais u ao quadrado é igual a d ao quadrado através do triângulo retângulo. Certo? Então, esse é o primeiro ponto aí. Então, a gente vai ter que encontrar v e u em relação a todo o sistema que a gente tiver. Beleza. E esse daqui é o ponto x0. O legal da gente pegar esse u aqui, pessoal, é o seguinte. A gente sabe aqui, ó, que o x é isso aqui tudo. U é só essa parte. E esse restinho daqui, ó, é quem? É a abscissa do meu ponto P, ó, que é quem? x0. Então, na verdade, U, ó, é quem? Esse valor aqui que é x0 mais x, né, que é tudo, menos x0. Então, x que é tudo, menos x0. Ou eu posso pensar que x0 mais u é igual a x. x0 mais u é igual a x. Né? Então, tem essa relação aí. A mesma coisa para o v, né? O y é isso aqui tudo. Menos só essa partezinha aqui, que é a ordenada desse ponto, ó, é o y0. Então, a soma desses dois vai dar y. Então, v é igual a y menos y0. Ou y0 mais v é igual a y. Certo? Então, tem essas relações aí. Né? Isso daqui, ó, é a translação que eu tinha falado para vocês. A gente saiu da origem, né, mas a gente está considerando as mesmas coisas, ó. Só estava na origem e eu coloquei um pouquinho mais acima, certo? E aí o x e o y vai mudar um pouquinho de cara, né? Bom, beleza. Agora a gente vai fazer toda a analogia que a gente tinha feito, né? A gente vai encontrar a reta perpendicular a essa reta R, depois fazer o sistema para encontrar u e v aqui, substituindo esse d, certo? Beleza. Então, primeira coisa aí, vamos encontrar S, né? S que vai ser a reta perpendicular a R. Então, eu vou encontrar a reta S. Eu sei que os coeficientes de x e y vão ser em função de A e B. Então, o de x vai ser o mesmo de y, só que negativo, lembra? Acabei de fazer.
E o de y vai ser o mesmo de x, tá? Até o sinal. Mais um c' igual a zero. Bom, então esse daqui é a cara da minha reta S. O que eu tenho que achar? Esse c', certo? Então, eu sei que essa reta aqui, ó, que eu quero considerar essa reta S, tem o meu ponto x0 e y0. Então, eu vou colocar x0 e y0 aqui. Então, fica menos bx0 mais ay0 mais c' igual a zero. Bom, vou passar agora todos os termos para lá. Então, o c' aqui, ó, vai ser igual a menos bx0 mais ay. No caso, eu troco o sinal, né? Passo para lá, vai ficar mais aqui. E aqui vai ficar menos. Certo? Então, esse daqui é o c'. Portanto, né, quem que vai ser a minha reta S? Menos bx mais ay mais bx0 menos ay0 igual a zero. Certo? Isso daqui, ó, pessoal, é um número, tá? Não vai ser tem nenhuma variável aqui. Por quê? x0 e y0 são as coordenadas desse ponto. Então, é um número. B e A é os coeficientes aí de x e de y, certo? Beleza, então isso daí é um número. Agora, o que eu vou fazer? A interseção dessa reta com essa reta. Então, eu vou fazer isso daqui, ó. Vou passar os termos independentes para o outro lado, tá, pessoal? Então, eu vou ficar ax mais b, y igual a menos c. E aqui também. Então, eu vou ter menos bx mais ay igual a menos bx0 mais ay0. Certo, pessoal? Então, eu vou ter exatamente isso daí. Bom, pessoal, então agora o que eu vou fazer? Eu vou substituir esses valores aqui, ó, x e y, para ficar só o quê? VU e x0 e y0, né? Porque x0 e y0 vai ser números, né, que a gente vai ter, e VU eu posso substituir aqui para achar a formulazinha. Certo? Olhando para cá, ó, o x, ele é igual a quem? x0 mais u. Né? Então, vou substituir aqui. Então, na verdade, eu vou fazer aqui embaixo, né? Então, vai ficar a vezes x0 mais u. E o y é quem? y0 mais v. Então, b igual a y0 mais v. Igual a menos c. E aqui é a mesma coisa. Então, menos b x0 mais u mais a vezes y0 mais v igual a menos b x0 mais a y0. Então, eu achei esse sistema. O que eu vou fazer agora? Vou fazer a distributiva e passar tudo que der para passar para o outro lado, né? Vou deixar só u e v desse lado. Então, olha aqui. Vamos fazer a distributiva aí, vai ficar ax0 mais au mais by0 mais bv igual a menos c. Aqui vai ficar o quê? Menos bx0 menos bu mais ay0 mais av. É igual a menos bx0 mais ay0. Pessoal, olha aqui. Na hora que eu passo esse menos bx0 para o outro lado, vai ficar positivo e vai cancelar com ele. Então, aqui eu vou cortar esses dois. A mesma coisa com ay0. Então, olha o que a gente obteve aí. ax0 mais au mais by0. Na verdade, tinha que ter passado já para o outro lado, né? Espera aí, deixa eu só fazer de cá, vai dar certo, ó. Vou passar esse ax0 para o outro lado e esse by0 para o outro lado. Então, aqui vai ficar só au mais bv é igual a menos ax0 menos by0 menos o c, certo? E aqui embaixo vai ficar menos bu mais av igual a zero. Bom, pessoal, olha a semelhança que a gente tem aqui, ó, que a gente fez anteriormente. Eu tinha esse sistema aqui, ó, ax mais by, no caso, no lugar de x está u, no lugar de y está v, igual a menos c. No caso, menos c vai estar no lugar disso daqui tudo. E aqui embaixo, ó, menos bu mais av igual a zero. Está bastante parecido com isso daqui. Então, a resolução vai ser exatamente igual. E daí, o resultado final, aqui as contas vão ser exatamente iguais, tá?
Então, no caso, eu ia levar aqui ao quadrado, fazer levar esse daqui ao quadrado, esse daqui, daí eu ia cortar o 2A, o B, V que ia aparecer. E no final chegaria esse daqui, ó, u ao quadrado mais v ao quadrado é igual a tudo isso ao quadrado dividido por a ao quadrado mais b ao quadrado, certo? Observa aqui, ó, pessoal, que aqui tá tudo negativo, né? E aqui também estava negativo. E ele ficou o quê? Positivo. Então esse aqui vai ficar positivo, certo? Então aqui no final, ó, a distância, eu tinha essa equaçãozinha que é igual a essa, certo? Então a distância de PAR, desculpa, vai ser igual a essa distância de OAR, só trocando esse C aqui de lugar por esse númerozinho aqui, né? Então, terminando de colocar aí, vai ficar assim, que é igual a esse, né? No caso era igual a esse C aqui, dividido por A ao quadrado mais B ao quadrado e a raiz disso. E, claro, um módulo disso tudo, porque é distância, né? Então tem que ser sempre positivo. Certo, pessoal? Então essa daqui, ó, é a distância de um ponto até uma reta. Certo? Bom, pessoal, e através da dedução dessa fórmula, a gente pode calcular a distância entre duas retas paralelas, né? Duas retas concorrentes, elas não vão ser... vai ter distância zero, né? Porque elas se interceptam em um ponto. Como as paralelas, elas não se interceptam em nenhum ponto, então dá pra gente calcular a distância entre elas. Certo? Então, no caso aqui, eu posso chamar essa equação R aqui de AX mais BY mais C igual a zero. E essa aqui de A'X mais B'Y mais C' igual a zero. Só que, quando elas são paralelas, os coeficientes delas são iguais, né? Então, essa daqui é a mesma coisa que AX mais BY mais C' igual a zero, certo? Então tem essas duas equações. A única diferença é esse C' aí, certo, pessoal? Como elas são paralelas, a distância de qualquer ponto que eu pegar aqui e calcular essa distância vai ser igual, né? Então aqui, ó, sempre vai ser D. Então você pode pegar um ponto qualquer para x0, y0 de uma reta R e fazer essa distância exatamente que a gente já fez, né? Através dessa formulazinha aí, certo? Então não tem nenhum segredo. Quando eu pego esse ponto aqui, por exemplo, na reta R, né, que eu já peguei aqui, então vai ficar exatamente isso daqui, ó. Então vou aplicar P em R, tá? Só vou fazer, colocar P aqui. Então vai ficar AX0 mais BY0 mais C igual a zero. Certo? E qual que é a fórmula? A fórmula é a distância vai ser igual a AX0 mais BY0 mais C dividido por A ao quadrado mais B ao quadrado. Bom, quem que vai ser esse AX0 mais BY0? Vai ser esse valor de C, certo? Em qualquer um dos casos, pessoal, se eu pegasse um ponto daqui e fizesse, ia dar C', né? Ou seja, vai dar o valor do nosso termo independente. Então, esse daqui tudo é C. No caso, se eu fizesse do outro, daria C', dividido por A ao quadrado mais B ao quadrado. Tira a raiz. Então, a distância dessas duas retas seria o quê? A soma dos termos independentes dividido a raiz de um dos termos ao quadrado mais outro termo ao quadrado. E esses termos são os coeficientes da reta. Certo? Bom, pessoal, então agora aí tá pra gente aí verifique se R e S são perpendiculares. Vamos lá. Vamos calcular então a inclinação dessa reta, a inclinação dessa e ver se o produto das duas dá menos 1. Só isso. Então, quem que vai ser a inclinação dessa reta R? Lembra que a gente viu lá que seria menos o valor do coeficiente de x dividido pelo coeficiente de y. Então é isso daqui. Sempre a gente pode fazer essa analogia aí, através do que a gente já tinha visto aqui anteriormente, certo? E m de S vai ser igual a quê? A inclinação dele vai ser menos o coeficiente de x dividido pelo coeficiente de y, né, que é menos 6. Então, simplificando aqui, ó, menos com menos vai dar mais, simplificando aqui vai dar 2 e aqui vai dar 3. Na hora que eu multiplico m de R vezes m de S, vai ficar menos 3 meios
vezes 2 terços. Corta esse com esse vai dar 1. Só que tinha um menoszinho aqui, né? Menos com mais vai dar menos. Então, portanto, M de R vezes M de S vai dar menos 1. E daí R vai ser perpendicular a S. Certo? Bom, agora a gente vai ter, ó, calcule a distância de P até R, né? Então tem esse ponto P e essa reta R. Então a gente vai fazer distância de P até R. Vai ser igual. Só a gente jogar a fórmula. A x0 mais by0 mais c dividido por a ao quadrado mais b ao quadrado e a raiz disso. Certo? Quem que é o a? 2. Quem que é x0? 2. Quem que é b? 3. Quem que é y0? 0. Quem que é c? Menos 5. Dividido por... Quem que é a? 2. Então fica 2 ao quadrado. Quem que é b? 3. Então fica 3 ao quadrado e tira a raiz. Certo? Então eu vou calcular isso daqui. 2 vezes 2 vai dar 4. 3 vezes 0 é 0. Menos 5. Dividido. 2 ao quadrado é 4. Mais 3 ao quadrado é 9. 4 mais 9 é 12. Desculpa, é 13, né? E vai ficar a raiz de 13 aqui. Certo? E daí a gente vai ter exatamente isso daqui, ó, o módulo 4 menos 5 menos 1 sobre raiz de 13. O módulo disso é menos 1 sobre raiz de 13. Se vocês quiserem racionalizar, né, vai ficar raiz de 13 sobre 13. Unidade de medida. Certo? Então a gente calcular a distância entre esses dois elementos aí. Bom, pessoal, agora eu tenho outro exemplo aí, né? Acha a distância da reta R até a origem. A origem é quem? 0, 0. Então, meu ponto P aí, o O, né, no caso, é x igual a 0 e y igual a 0. E eu tenho essa reta, né? E vocês falam, nossa, professor, que é isso, né? Daqui, na verdade, essa é uma equação paramétrica, pessoal. Se vocês visualizarem, verem ela em algum exercício, não se assustem, tá? Dá pra gente calcular tranquilamente quem que seria essa equação, tá? E a gente pode trabalhar com ela ou transformar ela na que a gente conhece, né? Olha, como que a gente vai transformar isso daqui? Posso passar o menos 3 para lá, ficar mais 3 igual a t, e coloco no lugar aqui de t no y, coloco x mais 3. Então vai ficar y igual a 2 vezes x mais 3. Daí fazendo toda a análise que eu tenho aqui, y igual a 2x mais 6. Passando para lá fica y menos 2x menos 6 igual a 0. Certo? Como a gente já tem a formulazinha pronta, então a gente vai trabalhar com essa equaçãozinha ao invés dessa, tá? Mas dá pra gente trabalhar direto com essa daqui, tá, gente? Beleza, então vamos ver o que dá pra gente fazer. Eu tenho a distância de O até R, vai ser igual. Aí A vezes 0 vai ser 0, mais B vezes 0 vai ser 0, mais C. Quem que é o C? Menos 6. Dividido. A ao quadrado, a 1 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado e a raiz disso. Então, vou tirar o módulo disso depois, né? Então, módulo de menos 6 sobre 1 ao quadrado é 1, mais menos 2 ao quadrado é 4, 1 mais 2, 1 mais 4, desculpa, 5. Então, fica a raiz de 5. Então, isso daqui vai ser 6 sobre raiz de 5. Se eu quiser racionalizar, fica exatamente isso. Certo, pessoal? Bom, pessoal, agora eu tenho aí o exercício 7 para vocês apresentarem, tá? Considere o triângulo com esses 3 pontos e calcule a altura em relação a A. Bom, pessoal, se eu tenho um triângulo assim, ó, ele tem 3 alturas. Essa e essa. Só que a altura sempre ela é perpendicular à base, tá bom? Então eu tenho, por exemplo, aqui A, B e C. Eu não sei onde estão esses pontos não, tá? Eu tô pegando aqui pontos genéricos. Só para explicar para vocês que a altura aqui, ó, do ponto A em relação ao ponto A eu falo é essa altura aqui, ó. Então quero que vocês calculem essa altura. Ou seja, a distância de A até essa reta aqui. Certo? No caso ela vai continuar, né? Então quero que você calcule essa reta. Depois calcule a área do triângulo. Como que eu vou calcular o triângulo? Base, C até B,
vezes a altura que você acabou de calcular e divide por 2. E acabou o exercício, certo? Então, pessoal, fico aguardando vocês aí na próxima aula. Caso vocês tenham alguma dúvida, vão anotando todas as dúvidas que tiverem para a gente poder tirar no horário de aula. Então, até mais.